Bonjour, eu sou Juliette Solé, eu sou chefe pâtissier aqui da Le Cordon Bleu de São Paulo e eu tô muito contente de estar com vocês hoje pra gente juntos fazer uma charlotte de morango. Vamos lá? Pessoal, para nossa charlotte, eu vou começar pelo biscuit, tá? O biscuit vai ser a nossa base e a lateral da charlotte. É uma receita antiga, é lá da França do século XVIII, tá? Uma versão um pouquinho mais moderna a gente vai fazer com o biscuit Gruyère. O biscuit Gruyère pra gente aqui no Brasil é o que a gente conhece como biscoito champanhe ou bolacha champanhe. A gente conhece já a versão industrializada e agora a gente vai aprender a fazer, tá? Então, para esse biscuit, eu vou começar na batedeira colocando as gemas. A gente tem duas etapas de preparação. O que a gente precisa nesse biscuit? Que ele seja super aerado, tá? Então, para isso, eu vou colocar as gemas com metade do meu açúcar, ok? Não precisa pesar, é só para ter um pouco de açúcar na mistura. E eu vou colocar já na batedeira. Para deixar isso aerar. Ok? Enquanto isso, as gemas estão aerando, a gente vai ter então 3 partes do biscuit que a gente vai misturar. Então a primeira é a gema com o açúcar que a gente está misturando, a gente está deixando bem aerado, tá? A segunda, que eu estou fazendo aqui num bowl, vou peneirar junto a farinha de trigo e o amido de milho. Entra nessa receita para deixar o nosso biscuit sequinho, tá? Aquela característica do biscuit Gruyère que a gente já sabe. Então, uma preparação gema com açúcar, a segunda, os secos peneirados e a terceira, que eu vou colocar já num outro bowl da batedeira, as claras, pra gente fazer um merengue francês. O merengue francês nada mais é do que o merengue que a gente chama de merengue cru, tá? Então, as claras batidas em neve com o açúcar adicionado, tá? O açúcar dá estabilidade pra clara e a gente faz o merengue. Então, a gente sabe que a nossa mistura de gemas e açúcar tá pronta quando ela ganha volume e ela ganha uma cor mais clara, tá? Então, pro merengue, toda vez que a gente for bater uma clara em neve ou merengue, é importante que a gente tenha todos os utensílios que vão entrar em contato com a clara bem secos e limpos, tá? Qualquer residual de gordura ou de sujeira pode atrapalhar a gente na aeração do merengue, tá? Então eu vou bater primeiro só as claras, sem açúcar, tá? Vou deixar ela montar a clara em neve. E aí sim eu vou começar a adicionar o açúcar. Como eu falei, eu não pesei, não dividi o açúcar em 2 partes. Pus um pouco aqui na gema e o restante eu vou dividir em 3 partes, a olho mesmo, só para adicionar nas claras, para dar estrutura para o nosso merengue. As claras começaram a ficar em neve, vou começar então o açúcar. Coloco 1/3. Quando a gente coloca o açúcar na clara, ele começa a se dissolver no líquido da clara e a mistura que estava mais firme, ela volta a ficar um pouco mais mole. E aí ele segue batendo e ele volta a firmar. Quando ele volta a firmar, a gente vê que a massa volta a se prender dentro do globo da batedeira. Quando isso acontece, é hora de vir para a segunda parte do açúcar. Então coloco a segunda parte, deixo bater, a mesma coisa vai acontecer. Ele volta a soltar do globo, porque fica mais mole, e continua batendo e volta para dentro do globo. Isso acontece, última parte do açúcar. E essa vai ser a mesma referência para a gente parar a mistura, tá? Por quê? Porque eu preciso que o meu merengue seja firme para dar aeração, para ter estrutura na minha massa, mas se a gente bater demais, ele fica firme demais e aí ele começa a quebrar em blocos quando eu for fazer a mistura, tá? E não é o que a gente quer. Aí vai ficar difícil de misturar e aí a gente pode acabar com os pedacinhos de merengue na massa, ok? Então olha só, eu tenho o ponto do meu merengue bem firme, tá? Mas ele ainda tem maleabilidade para eu fazer a mistura sem quebrar em blocos. Para a mistura, então, como a gente vai fazer?
eu vou trabalhar no bowl onde está a minha gema, ok? E aí eu gosto de fazer a mistura da seguinte forma. Eu vou colocar o merengue em 3 partes e os secos em 2. Assim eu começo e termino com o merengue, tá? Isso faz com que a primeira parte do merengue levanta um pouco, dá mais leveza para a parte da gema, tá? E a última parte do merengue traz mais aeração para a massa como um todo. E os secos, eles vão acabar pesando um pouco, por isso a gente vai sempre alternar, tá? Então, coloca 1/3 do merengue, metade dos secos na preparação. O movimento vai ser sempre do centro para fora e de baixo para cima, tá? Isso que vai garantir que a gente vai ter uma mistura aerada e que a gente não vai pesar essa massa. Comecei a incorporar, vou colocar agora a segunda parte do merengue, o segundo terço, e termina todos os secos. Então, percebam que eu vou fazendo o movimento e vou girando o bowl ao mesmo tempo, tá? Nessa segunda mistura, a gente ainda tem os secos. A partir do momento que eu misturei todos os secos e que a massa tá uma massa só, eu posso vir com a última parte do merengue, que só vai trazer a aeração pra gente, tá? Então isso ajuda a gente a ter uma massa bem levinha. Ok, tem uma massa bem estruturada e bem leve, tá? Para nossa montagem, então, como que a gente vai fazer? Num tapete de silicone é onde eu vou usar para pingar os formatos que eu preciso, tá? A gente faz uma marcação de guia do tamanho. Então, eu vou montar uma Charlotte no tamanho de um disco de um aro 17, tá? Então, para isso, eu preciso de uns discos da base da Charlotte de aro 15. Então, eu peguei um papel manteiga, um aro 15 e marquei com uma caneta para fazer um guia do tamanho do disco que eu preciso fazer para a base da Charlotte, tá? E eu fiz a mesma coisa aqui com 2 tiras de 7 centímetros, porque o meu aro ele tem 5 centímetros e a gente quer a Charlotte um pouquinho mais alta, então no final ela vai ter uns 6 centímetros. Então a gente faz com 7, assim a gente tem uma margem para tirar, para cortar, ok? Então aqui eu fiz 2 tiras e os discos. Um saco de confeitar com um bico liso, esse daqui é tamanho 10, tá? Ou seja, 1 centímetro de diâmetro. Fecha o saco de confeitar, enfiando ele para dentro do bico, assim quando a gente coloca a massa aqui, ela não cai. Então, com cuidado, sem esmagar a massa no saco de confeitar, eu vou só deixando ela cair aqui dentro. Eu coloco a massa no saco bem aberto, tá? Sobe o saco de confeitar, assim a gente preserva essa parte de cima bem limpa, assim a gente não se suja, não suja a bancada, os utensílios. Aqui então pro disco, eu vou fazer um espiral, começando do centro, até chegar no tamanho que eu determinei aqui, tá? Então, eu dou uma certa distância do tapete de silicone, tá? Não vou fazer ele muito perto, senão ele acaba achatando a massa, ok? Então eu faço ele distante. Então essa é a nossa base da Charlotte. E aqui a gente tem 2 opções para fazer. Já que a gente não tem o molde da Charlotte na diagonal, como eu expliquei, e a gente vai intercalando e tudo mais, a gente pode fazer ou fazer os biscoitos individuais, como a gente encontra esses no mercado, ou fazer uma tira, como eu vou fazer aqui. Então, eu vou mostrar as 2 opções para vocês. A primeira da tira, a gente vai fazer dentro dessa marcação os biscoitos como se fossem os individuais, um do lado do outro, deixando um pequeno espaço, tá? Por que esse pequeno espaço? Então, olha só. Porque o biscuit, ele vai crescer no forno, né? Então, se eu deixar ele juntinho, quando ele crescer no forno, ele meio que transpassa, assim, e não fica tão marcado. Ele meio que une, então não fica tão bonito, tá? Então, a gente dá essa distância pequena para que ele se una no forno e quando a gente fizer o contorno, a gente enxerga bem a definição do biscuit, tá? Quando a gente faz isso, é importante que a parte de cima da minha Charlotte, do meu biscuit, esteja bem regular, porque essa parte de cima é a parte que vai aparecer na parte de cima da Charlotte. Aqui embaixo tem uma rebarba, então a gente vai cortar
Então não é tão importante como que ela vai ficar, tá? Mas em cima é. Então tem que deixar ela mais regular na parte de cima e embaixo não precisa se preocupar tanto. Então só falta o açúcar de confeiteiro, que ele vai ser a nossa finalização. Então, quanto de açúcar a gente vai colocar? Inicialmente, até ele perder o brilho, tá? Não é 1 quilo de açúcar, mas perdeu o brilho, parou. Então, se você ficar colocando e deixar perder o brilho, e colocar e deixar perder o brilho, vai colocar muito açúcar, tá? Então, coloca uma boa camada nele todo, perdeu o brilho, parou. Daqui a pouco ele vai voltar a brilhar, tá? Então, esse é o tanto de açúcar que a gente tem que colocar, ok? Então, vou fazer a mesma coisa, tanto no disco de baixo, quanto na tira, quanto nesses individuais que eu fiz, tá? Forno pré-aquecido a 160, 170 graus, dependendo do seu forno. Vai ficar entre 10, 15 minutos aqui, talvez um pouquinho mais no forno de casa. Aqui, os meus, eles ficam 11 minutos, ok? Então, a gente vai preparar o nosso recheio, que vai ser uma mousse de morango, tá? Mas antes disso, vamos preparar o nosso molde com o nosso biscuit que já está assado? Pessoal, então é importante esperar o biscuit assar e esfriar, tá? Então, ó, tenho 2 tiras aqui. A minha montagem vai ser no aro 17, como eu falei, tá? E eu já tenho aqui uma tira de acetato para fazer a lateral, tá? Isso é super importante, que vai ajudar a gente a desenformar quando estiver pronto, tá? Então, isso aqui já tá pronto para me esperar. Tô com o segundo também, aqui. Então, o meu disco, o que eu vou fazer é, tinha feito uma marcação com o aro 15 para bicar o biscuit para assar. Mas lembra que ele expande no forno? Então, o mesmo aro 15, eu vou só cortar as rebarbas. Às vezes parece pouquinho, mas faz diferença, tá? Então, tira essas rebarbas. Então, aqui a minha base já tá pronta, ok? Aqui as tiras. Então, elas vão estar grudadas no tapete de silicone. Então, a gente vira num papel manteiga e para desenformar, a gente vem sempre de fora para dentro, tá? Vem segurando o biscuit, delicado, cuidado para não amassar, ok? Então, vem até a metade, para, volta e pega o outro lado também. Então, a gente tem 2 tiras aqui. Eu vou fazer o contorno da minha Charlotte. Então, com uma régua, eu vou medir. Lembra que a parte de cima é a que tá igualada. Eu vou tirar a parte de baixo, tá? Então, eu vou medir aqui 6 centímetros e vou tirar essa parte de baixo, que vai ser a rebarba. Assim, eu deixo a base bem retinha. Vou só marcar aqui. E agora, com a faca de serra, então, vem com cuidado, cortando as rebarbas. Assim eu deixo então a base reta, que vai ser a base da minha Charlotte. Então, como eu falei que o biscuit era maleável, a gente consegue fazer o contorno aqui dentro, tá? Então, eu fiz mais de uma tira, porque nesse tamanho de 17 centímetros, uma tira não dá para fazer a volta completa, falta um pedacinho, tá? É importante que esse pedaço que falta, todo o biscuit em volta da Charlotte fique bem tensionado, tá? Não dá para deixar isso tudo muito frouxo, porque senão quando a gente coloca o recheio gela, a gente tira da geladeira, a gente tira o aro e o acetato, a mousse que tá no meio, ela acaba fazendo pressão para fora e a gente pode abrir essa emenda que a gente vai ter aqui, tá? Então é importante deixar o biscuit bem apertado, bem juntinho aqui no contorno da Charlotte, para que ela não abra na junção depois, tá? Eu vou cortar essa parte também.
aí eu corto. Aqui eu cortei quatro unidades. E eu consigo deixar ele bem tensionado, bem presinho, para fazer o contorno. A mesma coisa seria se eu usasse esse outro individual, ok? Então, só para a gente ver aqui, desenformando, eu consigo ter os biscuits e aí eu montaria eles na lateral. Aí o tamanho seria adequado ao tamanho que vocês querem fazer do disco da Charlotte. Então agora que eu já posicionei a tira na lateral, eu venho com o disco de dentro. E é por isso que ele tem 15 centímetros, porque o meu aro tem 17, mas eu tenho a espessura do biscuit que está na lateral, tá? Então assim, a minha base também fica bem tensionada. Ele acaba segurando também a lateral do biscuit no fundo. Agora sim a gente vai fazer a mousse. Então, esse tá pronto. Para mousse, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é hidratar a gelatina em folha, tá? A gente tem 6 gramas de gelatina. Quando a gente usa em folha, a gente considera cada folha tem 2 gramas, tá? Então, são 3 folhas. Se vocês quiserem usar a gelatina em pó, é a mesma coisa, só a hidratação que vai ser diferente, tá? Então, vão ser as mesmas 6 gramas. A hidratação da gelatina em folha, um bowl com água com gelo de preferência, ou água bem gelada, tá? A gente mergulha mesmo a gelatina e ela vai absorver de água o quanto ela precisa para se hidratar. Para a nossa mousse de morango, a gente vai fazer uma base de merengue italiano, tá? Então, o que vai compor a nossa mousse? Merengue italiano, o nosso saborizante, que é a polpa de morango. A gente tem um pouco de gelatina para firmar a nossa Charlotte e o nosso creme de leite batido em ponto fouetté, que é um ponto antes do chantilly, eu vou mostrar para vocês. Então, para o nosso merengue, eu vou começar por ele, já estou hidratando a gelatina, então agora eu posso fazer o merengue. Na batedeira, eu tenho as claras, uma panela, água e o açúcar, tá? Então, é importante a gente não sujar a lateral da panela com o açúcar. Esses grãos de açúcar que vão ficar na lateral da panela podem voltar para dentro da calda e isso recristalizar, tá? Então eu só coloco a água com o açúcar no centro da panela, sem sujar a lateral e vou colocar no fogo, ok? Eu vou cozinhar isso até 115 graus mais ou menos, tá? Então, para isso, eu vou usar a ajuda de um termômetro de sonda, ok? E quando essa calda chegar a 115, eu vou jogar nas minhas claras batidas em neve. O merengue italiano, ele é um merengue que ele tem densidade, porque o açúcar está cozido, certo? Diferente do merengue francês que a gente usou para o biscuit. Então ele traz bastante brilho e o volume, claro, que a gente vai precisar para essa receita, tá? Então, como que vai ser a nossa mousse? A gelatina eu já hidratei. Por que a minha polpa está numa panela? Eu vou aquecer essa polpa um pouquinho para ela ficar morna, para quando eu misturar com a gelatina dissolvida, derretida, ela não endurecer, tá? Eu posso pegar essa gelatina, vou dissolver, se eu misturar na polpa gelada, ela vai endurecer na hora e não na mousse, tá? E aí a gente vai ter pedacinhos de gelatina que a gente não quer. A calda fervendo, eu vou ligar as claras para baterem em neve. Então vou escorrer a gelatina. Espreme bem para tirar o excesso de água, tá? A água da gelatina é só o que ela já absorveu. Coloca num bowl e essa gelatina, agora eu vou derreter ela no micro-ondas, ok? Até ela ficar líquida só. Controlar a temperatura da minha calda. Então, como a gente tem um volume de calda baixo, a gente pode sempre tirar a panela do fogo. Então aqui eu consigo medir bem o centro da calda. Fora que essas panelas têm fundo triplo, então elas mantêm o calor da produção aqui. Então a gente tira ela com 113, por exemplo, e ela sobe até 114, 114,5, ok? Aqui eu já cheguei até 115 graus, certo? E eu vou colocar aqui nas minhas claras batidas em neve. Então dá pra ver que as claras já estão montadas, certo? Então é preferível a gente jogar ele no bowl e deixar ele escorrer para descer
Assim a gente tem certeza que a calda tá chegando na clara e não vai ficar só calda no bowl da batedeira. Agora aqui, como eu sei o ponto, vou deixar bater até ele esfriar, ok? Então esse é o tempo de eu derreter a minha gelatina que eu já hidratei e misturar com a polpa de morango. A gelatina, ela já tá derretida, ok? Tá líquida. Eu vou colocar ela aqui na minha polpa de morango que tá morna. Então, isso aqui tá pronto, certo? O meu merengue tá terminando de esfriar. E aí só vai faltar o meu creme de leite em ponto fouettê. Eu já tenho o meu creme de leite fresco, que já tá num bowl da batedeira também, na geladeira, tá? É importante que o creme de leite fresco esteja bem gelado, porque assim a gente consegue montar, estruturar bem o creme de leite, sem passar, sem fazer manteiga e etc, tá? E a gente consegue o ponto dele. O meu merengue aqui já tá morno, quase frio, tá? Então já vai dar, já consigo tirar. O que é importante, eu vejo que ele tá bem aerado, ó, ele já tá bem firme, ok? Eu vejo que ele tá preso no globo. Então eu tenho bem firme o pico do merengue e aqui eu já posso parar, tá? Então nesse momento eu vou colocar o creme de leite, então, para bater fouettê. Ou bater batido a 3/4, também tem gente que usa essa nomenclatura. Então vou passar a mistura da polpa com a gelatina para um bowl grande para eu fazer a mistura. Enquanto o meu creme de leite bate, eu vou começar já a adicionar o meu merengue. E vou mexer com o fouet pra gente ter as duas texturas se fundindo. Então o merengue vai perder um pouco da aeração, por isso eu não coloquei tudo. E a polpa vai ganhar um pouco de volume. Então o creme de leite batendo, começou a marcar o fouet, a gente já para, tá? Então olha só, o ponto fouettê é esse aqui. Ele tem aeração, mas ele ainda é mole. Tá vendo? Ele tomba, ele não tem bico. Ó, não faz bico. Então vou terminar agora a mistura do merengue. Misturei, tá tudo homogêneo? A gente vai passar agora pro fouettê. A gente precisa preservar ele nesse ponto, então a gente só vai incorporar. Então aqui eu coloco uma parte também. Eu sempre gosto de fazer a mistura em partes. E o movimento é o mesmo do biscuit cuillère, ok? Do centro para fora, de baixo para cima, girando o bowl. Coloquei essa primeira parte, vou colocar agora o restante. Então minha mousse está pronta, a minha base já está com o biscuit cuillère, a gente vai colocar aqui. Então é interessante sempre deixar 1 centímetro da borda, porque assim a gente coloca a decoração. E aqui eu vou usar os morangos frescos. Aqui o que a gente precisa agora é geladeira, tá? Isso tudo vai firmar. O creme de leite fouettê que a gente colocou, ele vai estruturar a minha mousse e também a gelatina que vai agir, tá? Já tenho uma aqui que já estava gelada, para mostrar para vocês a decoração. Então, tiro o aro. Então eu consigo pegar sem dificuldade. E agora eu já posso decorar. Então, morangos picados. Eu coloco uns morangos picados no fundo, assim a gente consegue tampar a nossa mousse.
E aí, esses morangos maiores vêm trazendo altura, a gente consegue brincar com os tamanhos. E as flores que vêm complementar, traz uma delicadeza. Eu estou usando tudo da mesma cor. Assim a gente não tem muito contraste entre uma e outra, mas fica delicado quando você repara bem de perto na Charlotte. E classicamente, a gente tem uma fita que a gente vai usar para envolver essa Charlotte. Essa é a nossa Charlotte de morango. Bon appétit et bienvenue à Le Monde des Cordons Bleus. No próximo episódio, o chefe vai ensinar mais uma receita incrível para vocês. Não percam. Merci.